Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. Hoje a igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. Então agradeço a cada um de vocês por estarmos aqui mais uma semana. E esse é aquele momento em que nós abrimos o nosso coração, não somente os nossos ouvidos, mas que a palavra de Deus entre na nossa vida, possa mergulhar, que o Espírito Santo possa estar fundindo a nossa vida, para que nesse frio, o Espírito Santo cheio de amor possa esquentar o nosso coração com a palavra de Deus. Então abra o seu coração e permita que essa palavra de Deus possa tocar na sua vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem, curai os doentes, de que nela houver, e dizer ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou os nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos então o 14º domingo do tempo comum, e hoje nós estamos vendo o Evangelho onde Jesus, nós temos que lembrar que no início, Jesus escolheu os 12 que eram os apóstolos, Jesus que escolhe ali então os 12 apóstolos para se formar essa grande igreja, católica, apostólica, romana. Então Jesus ali escolheu os 12 apóstolos que levariam na verdade, já falei isso algumas vezes, que tudo hoje que nós conhecemos se dão por conta dos 12 apóstolos, Claro que, lembrando que um traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes, e depois elegeram São Matias, e depois o apóstolo, apóstolo Paulo, se coloca como apóstolo, São Paulo. Então, somente esses eram os apóstolos. Mas que tinham outras pessoas, discípulos, que seguiam Jesus. E Jesus, então, escolhe esses 72. É claro que também é um simbolismo muito grande essa numeração, mas por quê? Porque Jesus hoje, que envia esses 72 em dois, somos cada um de nós. Na verdade, esses somos nós, Esses 72, então, passa a ser cada um de nós, eu, você, Então nós somos chamados a levar essa boa nova, a palavra de Deus em 2 e 2. E por que em 2 e 2? Para
um testemunhar o que o outro está fazendo, né? É o testemunho da palavra de Deus. E é gostoso demais, né? Como é gostoso nós realizarmos essa visita em famílias, em amigos, em pessoas que nós nem conhecemos. Eu já passei por muitas situações maravilhosas, como também difíceis, né? Principalmente nessas visitas, né? Nessas caminhadas que a gente vai batendo nas portas, nas casas das pessoas, e muitas vezes a gente não é bem recebido, nem bem acolhido, mas de fato Jesus fala que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje nós temos aí uma missão muito grande de levar a palavra de Deus, mas quem tem essa missão? Todos nós batizados no Espírito Santo, né? Todos nós que fomos batizados, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos essa missão de levar a palavra de Deus, de realizar essa visita, de falar sobre Jesus. É que hoje, na verdade, quando nós falamos de Deus, as pessoas têm medo, têm vergonha, não querem saber, não querem falar, acham que isso é coisa só de mulher, né? Cadê os homens? Nós temos essa missão de levar essa boa nova. E Jesus, em nenhum momento aqui, ele nos engana, né? Ou ele fala que será mil maravilhas. Pelo contrário, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Meus queridos irmãos e irmãs, será que se nós trazemos hoje no mundo atual, né? Se nós tivéssemos uma ovelha, né? Acabamos de comprar, foi difícil comprar aquela ovelhinha, e aí a gente está criando, e aí você sabe que do outro lado da cerca tem um monte de lobos. Você vai enviar a sua ovelha para os lobos, né? Literalmente falando aqui, Jesus deixa claro que vai nos enviar então como ovelhas no meio dos lobos, porque Jesus já sabia, né? A humanidade, o pecado está em nós, e o pecado vive em nós. Então hoje nós temos que de fato lutar diariamente sobre o mal, né? Porque o mal vive em nós, e esse pecado vai nos corroendo, né? Vai nos afastando de Deus. Então quando Jesus fala assim, eis que eu envio como ovelhas no meio de lobos, exatamente porque Jesus já sabia que seria difícil para cada um de nós, porque existem muitos lobos, muitas pessoas que hoje aqui recebem bem, acolhem bem, mas quando nós viramos a cara, pronto, nos atacam, né? Nos condenam, e muitas pessoas condenam. Hoje as pessoas parecem ser muito rápido a condenação, né? Parece que o julgamento entre o ser humano é muito rápido. Mas volto a dizer que o pecado vive em nós, o mal vive em nós. Mas nós temos o quê? Nós temos Jesus, né? Nós temos esse amor maior na nossa vida, porque nós aceitamos, nós acreditamos. Mas eu tenho que controlar isso. Por isso Jesus deixa várias recomendações, não leveis bolsa, né? Nem sacola, nem sandália. Jesus vai dando recomendação. Jesus poderia ter pedido aos anjos, né? Para que falasse sobre Jesus, sobre levar a palavra de Deus. Então por que Jesus quis escolher nós? Para que pudéssemos ser enviados, né, no meio dos lobos, exatamente por conta disso, meus queridos irmãos e irmãs, para ganharmos a salvação. Temos direito a entrar no céu. Queremos ser santos, né, a santidade de levar a nossa vida ao céu. Por quê, meus queridos irmãos e irmãs? Porque nós temos que vencer essa batalha, né? Nós temos que caminhar junto com Cristo. E é difícil. Como é difícil, mas Jesus quer que eu, você, possamos controlar esse mal, esse pecado que vive em nós. De que jeito? Na oração. Eu já falei milhares de vezes, né? Que a oração é esse meio de comunicação com Deus. Se eu estou rezando, se eu estou orando, eu estou em comunicação, né? Estou conectado com Deus. Então Jesus quer que nós façamos isso aqui, né? Que possamos controlar esse mal, esse pecado que vive em nós, assim como uma doença, que eu necessito tomar a cada 8 em 8 horas, tomar um remédio, a cada 10 em 10 horas, enfim. Mas eu controlo essa doença através da medicação. Nós temos que controlar o nosso pecado, a nossa maldade, né? Porque
Meu Deus, como o ser humano hoje não consegue mais ter empatia pelo próximo, não ama o próximo. Como as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro, né? Em todo mundo, essa matança, essa violência, pai matando filho, filho matando pai, algo surreal, né? Que nós nem acreditamos que isso é possível. Mas Jesus já deixou claro isso, que estaremos sendo enviados ovelhas no meio dos lobos, né? Mas quando esses 72 discípulos voltaram, né? Eles muito contentes estiveram porque eles disseram a Jesus: Senhor, até os demônios nos obedeceram. Então perceba que o poder de Jesus sobre cada um de nós, né? Não há mal algum que vai vencer o amor de Deus. Não há. Mas nós temos que, de fato, acreditar, nos fortalecer desse amor. E, de fato, não há demônio algum que vai nos derrubar. Pelo contrário, Jesus deixa claro que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras e os escorpiões sobre toda a força do inimigo. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus nos deu o poder, deu essa força de nós, então, pisar em cima da cobra e dos escorpiões. Quem são as cobras e os escorpiões? A maldade, as coisas ruins, tudo que nos afasta de Deus. Nós temos então esse poder, essa força, né? Porque nós acreditamos, nós a confiamos. Mas eles chegaram muito felizes, né? Por dizer que, nossa, todos eles nos obedeceram. Mas Jesus fala o quê? Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Diante de tudo isso que nós fazemos por Jesus, seja nosso trabalho, né? Nosso serviço social, voluntariado, enfim, nosso chamado, nossa vocação. Independente de tudo isso, não sinta-se feliz por isso. Mas sinta-se felizes porque ficar alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Meus queridos irmãos e irmãs, é isso. Encerrando esse evangelho, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, independente do que nós fazemos, né? Como nós fazemos, como nós ajudamos, enfim, de tudo isso, não ficar contente com isso. Porque isso é que Jesus nos pede, né? Para que nós possamos enviar a palavra de Deus, que possamos ajudar o próximo, que possamos amar o próximo, né? Que possamos respeitar, que possamos não ter essa maldade, que possamos ter o amor no coração. Mas antes de tudo isso, não ficar felizes com isso. Ficar alegres e contentes, porque seu nome está escrito no céu. É isso. Meus queridos irmãos, não existe felicidade maior em saber que seu nome, o meu nome, está escrito no céu. Não existe felicidade maior que essa, né? De saber que quando nós fechamos os olhos aqui, nós vamos abrir no céu. Mas para isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, se nós queremos passar essa semana, então, pedindo algo para Deus nestas celebrações que vão acontecer nas Santas Missas, né? Que possamos pedir, então, a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que possamos nos dar força, coragem, para que possamos levar a palavra de Deus. E olha que são momentos difíceis, são situações difíceis, mas que possamos estar junto de Deus, que possamos amar a Deus. E aí, com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, assim vamos ficar alegres, porque o nosso nome estará escrito no céu. E se estiver escrito no céu, nós entraremos lá. E é onde nós queremos estar com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.